Eu acho que jovem é um processo de mudança e de descoberta por onde a gente está passando, né? De muita, sei lá, descoberta da sexualidade, das drogas, de tudo. Que a gente está se descobrindo e conhecendo novas pessoas e discutindo sobre isso na escola. A gente vive praticamente dentro da escola, né? Tem toda essa coisa dos colegas, dos amigos, toda essa convivência com os professores até, que são praticamente a nossa família, porque eu passo mais tempo dentro da escola que em casa. Eu acho que hoje mesmo, que antigamente não tinha tanto tanto acesso a tanta informação como tem hoje, como tem a sala de informática, tudo que a gente pode descobrir, os professores conversam um monte com esses seminários, tudo sobre esses assuntos. Todos os assuntos, na verdade. Sobre... Tem professores que falam sobre tudo com a gente. Poucos, mas tem. A gente praticamente conversa sobre tudo. Tem a Ana Paula mesmo, fala sobre tudo com a gente. É como assim... A nossa juventude, ela é um pouco louca, vamos dizer assim. A gente faz coisas que, tipo, muito sem noção, e depois a gente vê que a gente não deveria ter feito. É uma coisa muito intensa. A gente faz tudo rapidamente e depois vê as consequências. Acho que o jovem ele está em um processo de aprendizado, assim, tanto na profissão, né? A gente precisa desse auxílio dos professores. E a gente, a professora Ana Paula, ela nos ajuda muito, ela conversa com a gente sobre as profissões que a gente pode exercer no futuro. Em relação às drogas, assim, eu acho que não, que o Léo falou que as drogas, elas são os jovens, a gente vai, como é que ele falou mesmo? Hoje, a gente vai, que antigamente não tinha tanta informação sobre as drogas e também não era tão fácil chegar até elas como é hoje, né? Hoje é muito fácil, tu quer usar droga, qualquer jovem hoje em dia, eu acho que é muito fácil. E assim como a informação também, hoje na internet tu vê que faz mal, tudo, tem campanhas contra as drogas e tudo. Assim também antigamente também não se falava muito em sexo e coisa. Hoje não, hoje já tem campanhas e tudo para se preservar e tudo mais, contra as doenças e coisas. Antigamente nem os pais conversavam com os filhos. Eu acho que hoje sobre é meio aberto. Até as escolas também estão, eu acho. Os professores são mais abertos. Os pais não conversam sobre sexo com os filhos. É difícil. Até hoje é mais difícil, dependendo de cada família. Mas hoje a informação é mais... É mais ampla. Tu sabe, antigamente não sabiam. Os pais achavam bicho de sete cabeças, como sabe, sobre qualquer assunto, droga, sexo, qualquer coisa. Já hoje é mais aberto. Hoje tem a escola já ensina, já. Eu acho que sim. Apesar de a gente estar num mundo globalizado e todo mundo tem acesso à internet e se comunica com outras pessoas, eu acho que o racismo... quase todo mundo hoje em dia. É difícil uma pessoa que não... Um jovem que não entra na internet hoje em dia. Acho que todo mundo... Dependendo de onde que tu vive, né? Daqui, só que a gente está falando de todo um conceito. Tu tem que ver que nem todo mundo tem acesso à escola. Muita gente diz que não quer estudar, não estuda, mas não é tão fácil assim. Tu tem que ver que tem família. Tem que ter material, tem que ter tudo. É muito difícil. As pessoas geralmente acham, não quer estudar, vagabundo, mas não é assim. As pessoas têm que ver isso. Vocês acham que a escola ainda não dá conta de todos os jovens? É isso, Vitória? Isso. E tu acha que existem grupos que são privilegiados para entrar para a escola e outros não? Sim. É que eu não estou falando diretamente da escola, eu estou falando de uma sociedade. De um contexto. Isso. Tá. Por exemplo, alguém que mora, aqui em Serrito, praticamente eu acho que quase todo mundo pode, tem uma estrutura boa, familiar e na escola também. Mas tem que ver que em outros lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar que tenha as favelas, que são fora da sociedade, a sociedade, vamos dizer assim,
tem a sociedade aqui no meio e na volta tem os favelados. E eles, algumas pessoas moram dentro de esgoto e aí vai para a escola para sofrer preconceito. É muito difícil isso. Eu já sofri preconceito. É difícil. Eu acho que ainda existe muito preconceito nas escolas sobre tudo, né? Mas eu acho que foi bastante reduzido agora com essas campanhas de bullying e coisa. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando que não é legal fazer isso quando os colegas. Porque pra ti às vezes pode ser legal, mas aí tu não pensa no outro aí quando tu acha que tu tá agradando, tá fazendo, e a pessoa tá rindo, mas chega em casa ela sofre, chora com isso, aí não quer vir mais à escola por causa disso e coisa. Eu acho que as pessoas têm que pensar muito nisso antes de querer, tem que se ver antes de querer apontar os outros também. E com relação a essa exposição, gente, que os jovens têm hoje nas redes sociais, vocês acham isso positivo? Como é que vocês percebem isso? Qual a opinião de vocês em relação a essa questão dessa exposição total dos jovens nas redes sociais, de uma maneira geral? Também direcionando um pouco para os jovens daqui da escola. Isso é discutido? A escola abre espaço para isso ou não? Ou deveria? Eu acho que deveria abrir mais espaço para esse tipo de coisa. Porque geralmente os jovens, eles acham que as redes sociais, eles chegam só tudo sobre a vida ali, por exemplo, o Twitter, eles vão contando tudo que está acontecendo. Eu vou sair, isso e aquilo. E no Facebook mesmo, as pessoas vão postando, e eles têm que ver que é uma rede social, tudo bem. Tu conversa com seus amigos, tu vê as postagens, mas ali tu não pode expor totalmente a tua vida. É uma coisa também meio pessoal, que as pessoas, elas jogam tudo na internet e... Eu acho que assim, tu vai contar na internet, eu e minha família vamos viajar e voltamos tal dia. Eu acho que tem que se cuidar nisso também, porque aí tem outras pessoas que podem olhar, ou às vezes tem algum ladrão, uma coisa que uma pessoa olha e sabe, a casa vai estar sozinha, e aí vão e roubam, e tem tudo isso, eu acho também. Tem gente que bota foto quase nua só pra ganhar curtida, não sei o que. Isso aí eu acho que é muito... As pessoas, elas expõem muito a vida delas, pessoal e... Elas se expõem muito na internet e eu acho que isso às vezes tem um problema. Já na escola, alguns professores dizem pra gente se cuidar, não ficar postando, fotos seminuas ou vídeos ou qualquer coisa, mas eu ainda acho que a escola ela deveria falar mais sobre esses assuntos de redes sociais ou qualquer outro assunto que a gente comentou. Ou quando tu coloca uma foto meio indecente ou coisa assim, e aí eles podem muito bem pegar a tua foto e colar num site pornográfico e tua imagem está sendo lá e tu nem sabe de nada e tá achando muito bonito o que tu tá fazendo, mas às vezes Não, e as pessoas também, elas pegam, as pessoas colocam qualquer coisa e as outras já vão tomando conceito sobre elas sem nem conhecer. Por exemplo, tu coloca uma foto de biquíni, aquela lá é vagabunda, aquela lá é puta. Ou qualquer coisa que tu poste ali, escreve, coloca. As pessoas tiram, elas tomam conceito de ti sem nem te conhecer. Sem te julgam, né? Fala. Solução para esse problema? Eu não vejo muita solução. Assim, vai muito da educação familiar, né? Se não da educação escolar. E tem que ter os jovens eles têm que falar mais com os pais. Porque está faltando isso. A escola ajuda, mas também tem que ter o pai, a tua mãe, a tua família. Às vezes não tem pai nem mãe, mas tem um tio. Tu tem que... A escola, ela tem... Não vamos ter obrigação, porque a educação vem de casa, mas aqui a gente passa o maior tempo. A gente tem essa convivência. Então, acho que tem que vir de casa e da escola. Um caos. Um caos? Por que, Lucas? Por tudo. Como uma transição. Por quê? Porque é uma transição. Sei lá, nunca é fácil. É uma confusão com a família, com os amigos, é uma confusão de sentimento. A escola também não ajuda muito. A gente acaba perdendo a maior parte do nosso tempo. Porque
porque é só isso que a gente tem pra fazer. Tu acha que ir pra escola é perda de tempo? Não, mas a gente acaba não vivendo o que a gente tem que viver. Nós estamos na idade de fazer as coisas que a gente quer fazer e é o jeito que a gente vai aprender, tendo experiência. Somente isso. Eles não, às vezes não entendem a gente, o que a gente quer passar pra eles. E muitas vezes a gente é o errado na história. Né? Daí, tipo isso. É tipo isso. Tu concorda, Lucas? Um pouco. Eu não acho que a escola atrapalha. Ao contrário, eu acho que ajuda. Mas problemas na família podem atrapalhar no desempenho na escola. Ah, sim. A gente até conversa sobre essas coisas na aula com os professores, mas é tudo de maneira informal, eles não chegam a entrar muito no assunto. O que tu acha, Alessandra? Tipo, é a mesma coisa dela. Só que eu acho que eles muitas vezes eles não dão bola. Porque, tipo assim, porque a gente tá tentando saber deles. O que eles entendem sobre isso. Eles não dão bola. Acho que, por exemplo, quando os professores estudaram, não tinha computadores, internet, então talvez seja por isso que eles não saibam falar ou não saibam explicar, não saibam como conversar sobre isso. Sobre o assunto. Geralmente as coisas que a gente coloca na internet, a gente não tem a mínima ideia do quanto vai Repercutir. isso mesmo. O que tu ia colocar, Lucas? Existem estudos que dizem que pode saber tudo da vida de uma pessoa, tudo mesmo, até onde ela vai e o que ela está fazendo, só vendo, por exemplo, o perfil dela no Facebook. As pessoas se expõem demais na internet. Não tem Não- necessidade não a de grande fazer maioria. de uma maneira. Sim. E a respeito de fotos? Tipo, fotos... Comprometedoras. Exato. Comigo nunca aconteceu nada. E eu conheço... Vocês já alguém- fizeram alguma coisa na internet que vocês se arrependeram? Mandaram alguma foto, falaram alguma coisa pra alguém que podia comprometer vocês? Eu já falei coisas pra amigas minhas que eu não deveria ter falado. Mas tu aprendeu com isso? Sim, a gente sempre aprende, porque a gente acaba se arrependendo e não tem como apagar. Mesmo que a gente apague, ela sempre vai ter aquilo por escrito, não é o... É difícil. Ninguém chega pra gente e pergunta nada, mas se a gente quiser falar, eles até falam conosco. Eles não julgam, não dão opinião, mas eles escutam os professores. Mas, de maneira geral, vocês acham que a escola está aberta para essa discussão? Mais ou menos. Acho que não. Não? Tu saberia me dizer por quê? A gente não vê muitas coisas falando sobre sexualidade aqui na escola. E tu acha que isso seria importante, ter esse espaço, ter essa discussão? Muito. Com relação ao mercado de trabalho, pessoal, existe essa conversa na sala de aula com relação ao que vocês pretendem, às expectativas de vocês? Isso faz parte do que é trabalhado no dia a dia na sala de aula ou não? A gente conversa sim, mas na maioria das vezes entre nós. A gente até pede opinião para os professores sobre alguma coisa, assim, mas em conteúdo mesmo, que a senhora diz, não tem nada. Eu acho que a gente deveria aprender a maneirar um pouco nas nossas brincadeiras. Por exemplo, quando alguém me chama de gorda na aula, tudo bem. Mas assim, isso acaba acontecendo com outras pessoas e acaba levando a discussão, que acaba levando a uma agressão. Sim. Isso tem muito exemplo na nossa sala de aula, muito exemplo. Vocês acham que existe consciência por parte da turma em relação à importância de se trabalhar isso ou não? Mais ou menos, a gente leva como brincadeira e depois de um tempo a gente esquece. O que poderia ser feito para que essa visão, esse conceito negativo em relação ao jovem mudasse? Vocês acham que isso acontece? Vocês acham
que a escola percebe o jovem de uma forma negativa ou rotula o jovem ou estereotipa a figura do jovem? Sim. Sim, vocês percebem isso aqui Sim. na escola? E essa imagem, que imagem seria essa do jovem? Sei lá, que nós somos criaturas sem controle, que não temos responsabilidade nenhuma. Vocês acham que essa imagem ela acontece, pessoal? Essa imagem negativa? Vocês percebem isso na sala de aula? Sim. Eu acho que quando o professor talvez vai entrar numa turma nova, ele já esteja esperando a aula. Ele já vá preparado para aguentar uma bagunça. O pré-julgamento seria isso, Lucas? E o que poderia ser feito para se mudar, então, pessoal, esse pré-julgamento? Ou essa imagem distorcida, né, que se faz do jovem? Se a senhora quer saber o que eu acho mesmo, eu acho que os professores deveriam parar de agir como ditadores, como alguns fazem, e tentar chegar mais próximos da gente. E vocês acham que vocês não têm nenhuma culpa quando algum professor faz um pré-julgamento ou quando eles falam alguma coisa? Não, sim, a gente tem, mas eu não sei, na nossa cabeça a gente está sempre certo. Mesmo que no fundo a gente saiba que não é verdade. Então isso tem que partir. É difícil, na verdade, a gente admitir, né, que é. Claro que é. Pra mim, juventude, sim, eu não posso falar das outras fases da vida porque eu não cheguei lá, mas eu acho que a juventude é uma das melhores fases, porque nela a gente experimenta muita coisa, a gente tem uma vida mais intensa, a gente sente mais as emoções, digamos assim. E eu acho que é a fase onde a gente mais... A gente cresce muito, não só a gente fisicamente, mas o pensamento. Não sei se é que a gente mais aprende, mas a gente aprende muita coisa, passa por muita coisa. Na relação de sexualidade mesmo, é a fase que a gente mais tá aí pra... onde a gente quer receber conselhos, onde a gente aprende. Também é uma fase crucial para as minhas decisões para as outras fases da vida. É na juventude que eu vou tomar as minhas decisões sábias ou não. Eu escolher qual caminho vai seguir. Sim. Principalmente em relação à escola, eu acho. Porque se desde cedo tu escolhe ir pro colégio, te dedicar, tu sabe que tu vai ser um profissional bem sucedido. Mas se tu for aquele jovem que não tá nem aí pra nada, só quando tu for mais velho que tu vai perceber quanto tu deixou as oportunidades passar. Como aqui mesmo, tem no colégio pessoas mais velhas que escolheram outros caminhos na adolescência e que agora viram que não é bem isso, que eles erraram, que o importante era estudar e tiveram que estudar agora, depois de mais velho. Assim, eu acho... Aí eu penso que aí pro jovem, porque a gente é totalmente diferente. E o pensamento da gente é totalmente diferente. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu já vou pensar outra. A gente tem essa bipolaridade, assim, cada dia a gente tem uma mudança nos pensamentos. E essa relação depende de como cada jovem ele sente trabalhado na vida dele. A gente aprende, todas as informações assim, necessárias para a nossa fase adulta, para amadurecimento, a gente recebe na escola. Mesma coisa em casa, a gente tem ali a base, aqui a escola é a nossa base para o nosso futuro. E aí cabe, acho que a cada um, se ele vai colocar em prática aquilo que ele está aprendendo ou não. Eu acho isso muito particular de cada um. Aí volta a questão que a Paula falou, né? De uns não estudam e vem depois as consequências futuramente. E acho em tudo, assim, porque a gente vê mais, assim, ressaltado a questão da sexualidade, todas essas coisas atualmente. E eu creio eu, que a escola, ela trabalha bem, assim. Porque o jovem está sempre se atualizando. É difícil, às vezes, a escola acompanhar. Mas eu acho que eles vêm tentando se atualizar, os professores vêm tentando saber mais sobre as coisas que a gente gosta, para falar em aula. Tecnologia. Sim, tecnologia. O mais fácil deve ser um professor se atualizar de toda a escola. Tem muita coisa mudando, assim. Sim, eu acho que
pelo lado positivo. A gente está cada vez aprendendo mais coisas e todos juntos, os jovens, às vezes os jovens ensinam os professores, mas nessa questão de tecnologia e tal. Eu acho que é um belo motivo assim, sabe? Até pelo lado que a gente aproveita muito, curte bastante, encontra amigos, sabe? Aprende a respeitá-los e até ao mesmo tempo pelo ponto que eu acho, assim, sabe? Porque eu sinto, que eu acho que é bom, a gente conversa, muita parte das vezes a gente acaba se desentendendo, mas depois no fundo a gente nota que tudo pode se ajeitar ao passar do tempo. Que não vale a pena a gente deixar os motivos se levarem e deixar a vida toda a gente passar em brigas, nisso, naquilo. Tem outros que pensam muito bobagem, assim, sabe? Pelo que eu acho, coisas que não precisaria ser. Tipo, alguns levam uma vida muito na brincadeira, como se diz, né? Preferem ficar, assim, até jovens mesmo, preferem ficar de vadiagem, como se diz, ou tirando o tempo de outros, procurando encrenca, ou tirar tempo, muitas vezes tirar o tempo até de professores, vamos supor, assim, né? Só que eu acho que ninguém mais é criança. Por mais jovens que sejam, ninguém é criança. Pra ficar assim, chegar nesse ponto, de fazer umas coisas assim, sabe? Tu acha que esse comportamento tu percebe ele aqui na escola, Jefferson? Alguns comportamentos, mas não em todos os casos. São em poucos. Assim mesmo como às vezes eu prefiro ficar quieto, assim, sabe? Não tenho como falar isso sobre ninguém, falar de ninguém ou alguma coisa ao contrário. Mas acho que poucas vezes que acontece alguma coisa assim. Não são sempre. Eu acho que respeitar o próximo sempre, mas eu acho também que ser jovem, porque na maioria dos jovens a visão deles é que eles podem, tipo assim, eles, a gente no caso, que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, sem ter regras, e acho que o jovem gosta menos de regras. Tipo, por exemplo, aqui no colégio, a gente chega, os professores querem pôr limite na gente, só que a gente não aceita isso. Então eu acho que o jovem atualmente, nos dias de hoje, ele quer se divertir a tudo que é custo, fazendo originalidade, um monte de coisa, sem perceber as consequências que isso vai trazer depois. E que também a gente tem que ter consciência do que o que a gente faz pro futuro pode demorar, mas algum dia vai trazer consequência. E a gente tem que ter limite também, não só na área do preconceito, mas como em tudo também. Eu acho que ser jovem é passar por várias etapas, sofrer bullying. Nem sempre. A maioria das vezes sofre preconceito. Não que na escola tenha muito, mas na rua, a maioria dos jovens que andam na rua sempre sofrem um tipo de preconceito. Não por ser homossexual, como ser negro, essas coisas. Mas eu acho que preconceito não existe só por ser homossexual, bissexual, hétero, de todas as formas. E também não é só por raça. Acho que atualmente o menos preconceito é racial. Acho que agora é só pelas homossexuais. Mais raro. Por que tu acha isso, menino? Até pelo mundo moderno também. Porque ultimamente a internet evoluiu. E a discriminação vinha só pelos negros, pra quem era de outra classe social. Mas agora dá pra ver que tá muito mais avançado pras opções sexuais, de quem é gay ou... A sexualidade, geral. E vocês acham que isso acontece aqui na escola também? Acho que isso acontece em qualquer lugar. Aqui na escola, por incrível que pareça, não acontece tanto. Acontece mais na rua, assim. Mas, tipo assim, eu nunca sofri. Mas eu já ouvi histórias que gente sofreu, porque todo mundo que convive comigo sabe da minha opção sexual desde pequeno. Sim. E acho que até por isso, acho que todo mundo, a maioria me conhece, acho que até por isso que eu não sofro, mas tem aquelas pessoas que se descobriram agora, né? E elas não sofrem mais. Eu acho que agora com essas redes sociais tá todo mundo se expondo de uma forma ou de outra, porque a gente passa vendo
um monte de coisa, e principalmente no Facebook, que acho que atualmente é a maior rede que tem. E eles postam coisas, tipo, da vida deles, que não tem por que postar. E isso pode causar danos pro futuro também. Porque a maioria das vezes, por mais que a gente fale e diga que conhece e crie amizade, a gente cria amizade com amigos virtuais. E na maioria das vezes a gente não conhece de onde são, de onde vivem, e vai saber alguma coisa pode acontecer um dia. E também tem essa mania do jovem de hoje querer se expor sempre. Ele não, de alguma forma ele tem que achar um jeito de se expor e se encontrar na mídia, porque acho que já era genética do jovem de hoje, século XXI, que ele já nasceu, porque tem um escritor que diz que o jovem já nasceu na era digital. Então acho que a gente tem essa necessidade, porque é impossível, acho que muito pouco, acho que 2% da população brasileira não tem acesso à rede, ou não tem um perfil em alguma rede social. Acho que o mundo todo de hoje está ligado na rede social e... Mas por um lado também é bom, porque agora a rede social está tendo várias campanhas sobre o preconceito. Sim, mas tem dois lados, né? Tem o lado bom da rede social e tem o lado ruim. Sim. E eu acho que... não sei. Que agora, mais pra frente, pro futuro, daqui a 100 anos, acho que o século XXI vai ser considerado o século da tecnologia. E também tem esse lado, que o jovem quer se mostrar, ele sente a necessidade de se mostrar, de se expor. Não é um lado ruim, mas acho que já nasceu genética mesmo. E tem um outro lado que da privacidade, que nem todos querem, mas quanto mais a gente quer privacidade, mais a gente expõe. Tu concorda, Jefferson? Tu percebe assim? Percebo sim, são algumas coisas sim e outras não. Porque, tipo, no fato de se expor, sei lá, mas eu não acho certo, sabe? Se tu vai te expor de uma maneira que não vá te prejudicar outras pessoas, no caso, por causa, se tu quer, eu já vi casos de jovens se expondo nus, tá? Vamos ser sinceros. E eu acho que tu tá te prejudicando e as pessoas não precisam ver aquilo, porque é um erro. Tu sabe que mais adiante no futuro vai ser pior pra ti. Eu não acho legal eu sair na rua, vamos supor, tá? E uma pessoa ficar falando, olha lá o fulano postou tal foto ontem no Facebook, fulano tava assim, eu não acho certo isso, porque tem, tudo bem, respeito, tanto... Tem um nível de respeito, né? Tudo bem, tanto partes assim, como na parte do preconceito, como se fala, que independente, pra mim, independente de raça ou de cor, pra mim todas as pessoas são iguais.